Boa noite, pessoal. Entrando no ar mais um Resenha PVT, né? E hoje a gente tem a honra de receber aqui outra lenda do esporte, né? Mestre faixa vermelha, um dos caras mais conceituados da escola Carson Gracie, mestre Fernando Pinduca. Prazer recebê-lo aqui com a gente. Beleza. Prazer todo nosso. Vou apresentar também meu parceiro Leonardo Fábio, que está aqui com a gente hoje, recebendo as perguntas. Vamos interagir aí, galera. Boa noite, Alonso. Boa noite, mestre. Boa noite. Agradecer ao aluno do mestre aí, o Fernando Fênix, que deu total apoio na estrutura aí da transmissão para a gente também. E pedir para a galera mandar as perguntas aí para o mestre, que a gente vai repassar aqui durante a transmissão. Vamos que vamos. Vamos começar, mestre. Vamos começar falando, antes da gente chegar no Carson, queria entender como é que foi, né, o seu início no jiu-jitsu, né? Como é que você foi levado ao jiu-jitsu? O seu pai tinha alguma relação com as artes marciais? Algum irmão, alguma coisa? Não. Eu fui criado em Copacabana, anos 60. Eu nasci em Copacabana, né? Nasci em 1953. E Copacabana, naquela época, anos 60, era um glamour, era um bairro jovem, de crianças, adolescentes, e que a rua era o nosso quintal, a praia era o nosso quintal, e você, para se enturmar, tinha que jogar futebol, tinha que andar com os caras da tua idade, os caras mais velhos, e tinha sempre aquela hierarquia, aquela ação superior do pessoal mais velho, né? O cascudo tomava tua bola, tomava tua pipa. Aí uns enfrentavam e outros não, né? Muitos colegas iam para casa chorando, mas eu enfrentava. Aí quando eu não dava na mão, eu dava pedrada, dava paulada e por aí vai. E aí um amigo do meu pai, viu a minha hiperatividade, conversou com ele e indicou o jiu-jitsu, né? Por que você não foi teu filho no jiu-jitsu? E meu pai, ele era amigo do Hélio Bijo, apresentou o Hélio Bijo. Meu pai, eu fui para a academia do Hélio Bijo com 12 anos de idade. Fiquei lá até 14 anos. O Hélio Bijo fez prova para a polícia, para delegado, passou, chamou meu pai para conversar e disse que ia ficar por pouco tempo na academia, das atribuições policiais, ia colocar uns assistentes e via em mim uma possibilidade de desenvolver o jiu-jitsu, ter uma carreira promissora, indicou meu pai para Carson. E com 14 anos eu fui para o Carson. Em 68 eu comecei a treinar com o Carson. O senhor foi a primeira geração, mestre? Não, tinha outras pessoas mais velhas lá. Deve ter sido a segunda geração, né? Só interrompendo aí que a presença ilustre com a gente aí, grande mestre Antoine Jaúde, falando aqui, grande mestre, uma lenda, exemplo de um verdadeiro sensei de jiu-jitsu. Muito legal aí, grande... Muito amigo, um grande mestre do wrestling, né? Feríssimo. Um grande abraço, Jaúde. Mestre, então, desculpa te interromper, seguindo aí, quer dizer, você não era a primeira geração exatamente do Carson, né? Já tinha uma galera que chegou antes. Quando eu cheguei lá, já tinha gente mais velha que eu. Tinha o Mário Cupertino, que já era assistente dele, já tinha o Carley, tinha o Rocian, que ajudava ele a dar aula, tinha o Arthur Virgílio Neto, tinha o pessoal mais antigo que eu lá. Eu cheguei lá praticamente sem faixa, né? Porque naquela época não tinha faixa. Não tinha campeonato, não tinha faixa. Você aprendia a defesa pessoal. E tinha luta no chão, tinha luta em pé, fazia lá o judô e desenvolvia a parte do chão, mas tinha muito a defesa pessoal, tinha temir, tinha taparia. E depois é que veio a hierarquia de faixa, em 1970. Né? 2 anos depois que você entrou, né? Exatamente. Aí o Cássio me deu a faixa verde, eu tinha 15 anos, 15 para 16 anos, e disputei meu primeiro campeonato no Burilândia. Era um campeonato experimental que a federação estava sendo formada
E foi um campeonato que foram para testar as regras. Né? Eu ganhei 4 lutas, fui campeão, aí o Cássio me passou para a faixa azul. Eu, com 16 anos, era uma faixa azul juvenil ainda. Então, eu fiquei praticamente quase 4 anos na faixa azul. Eu peguei a faixa azul juvenil, a faixa azul adulto. Aí veio o primeiro campeonato oficial, em 73, e eu disputei também a faixa azul adulto, e fui o campeão no peso e no absoluto. E daí eu comecei uma trajetória vitoriosa aí, como atleta, né? E aí, na sequência, você pegou roxa, já pegou a sequência, né, que a gente conhece, roxa, marrom e preta, né? Roxa, marrom e preta. Então, quando eu entrei para a Escola de Educação Física, né, em 1976, eu já estava de roxa para marrom, o Cássio me convidou para ser seu assistente, né? E ali também foi outro trampolim de conhecimento que eu tive essa oportunidade, né? E foi muito prazeroso para mim ocupar esse cargo lá de assistente dele. E nessa época aí eu dei aula com o Murilo, que era garoto, o Cássio Cardoso, o filho do Cássio, o Cássio Júnior, a Mauri Vitete. Então essa galera era tudo garoto, faixa amarela. Então eu tive essa oportunidade de ver esse crescimento todo aí dessa equipe campeã, né? Eu era o mais velho ali, então eu passava muita confiança para essa garotada, e foi muito importante essa época para mim, para adquirir conhecimentos como professor, né? Eu saí de atleta, assistente, professor, mestre, grande mestre, então eu fiz uma carreira longa no jiu-jitsu, eu estou até hoje sem interrupção nenhuma. Agora, Pinduca, você teve uma possibilidade que poucos tiveram, né? Que ainda de pegar o Carson de kimono, ter aulas com o Carson, né? Como é que era essa etapa? A geração subsequente já não teve, poucos falam, né? Eu vejo o próprio Bebel, que é muito meu amigo, o pessoal falando, rapaz, eu cheguei a ver o Carson de kimono, um dia o Carson botou o kimono para me mostrar uma posição, quer dizer, essa galera, o Carson botar o kimono para mostrar uma posição era uma coisa assim histórica, e você não, você pegou, né, mestre? Ainda eu fui privilegiado porque eu encontrava o Cássio de kimono todo dia. Então, eu chegava lá na academia 4 horas, ajudava a ele dar aula para as crianças, né, os adolescentes, depois pegava os iniciantes, faixa branca, faixa azul, e depois que eu entrei lá, praticamente eu fiquei 8 a 10 anos fazendo esse ritual de assistente, de professor, de atleta, tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu ficava de 4 até 10 horas da noite dentro da academia. Levava 2 kimonos. Um eu suava, eu estava dando aula para as crianças, dando aula para os adolescentes, depois o kimono todo molhado, eu colocava outro kimono para poder treinar. E assim foi uma trajetória muito ascendente, que me deu muito conhecimento, tanto na parte de executante, né, de atleta, como na parte também de pedagogia, de didática, que o Cássio passou, programa de defesa pessoal, que ele modificou muito em função do Gracie Jiu-Jitsu, aquelas 36 aulas de defesa pessoal, e ele adaptou muita coisa de ATMI, de golpe traumático no chão, em pé, separado, junto, técnica de kimono, sem kimono. Então, nós treinávamos ali de uma forma muito completa, né, em termos de luta, né? Junto, separado, no chão, em pé, de kimono, sem kimono. Qualquer recurso de luta nós tínhamos ali naquela época na academia. Era um avanço muito grande para mim. E mestre, você também teve a oportunidade, né? A gente estava falando aqui em off, de conhecer o famoso, né, o lendário Hollis Gracie, que era o irmão mais novo do Carson, que dava aula em outros dias, né? O Carson não ficou com ciúme, não, de se treinar com ele. Por que você foi treinar com o Hollis ali, sendo aluno do Carson? É porque eu tive uma aproximação muito diferenciada com a família Gracie, né? Então, em 1973, eu conheci a Cássia Gracie, que era filha da Geisa,
que era logo depois do Carson, né? A segunda filha do Carlos. Então, ela era neta do Carlos, eu namorei ela durante 7 anos e frequentava a casa de Teresópolis. Eu tinha livre acesso lá à casa, conversava com o Carlos, conversava com o Hélio, tive aula com o Carlos, tive aula com o Hélio Grace, com o Cássio. Ali, naquela época, a família não era dividida, era uma coisa só, um núcleo só. Então, essa possibilidade, eu aprendi a me alimentar, ver a dieta Grace. Então, todas essas possibilidades de amizade que eu fiz com o Carlos Júnior, com o Crowley, com o Rocian, com o Rocilei, Rickson era mais novo um pouco, 8 anos mais velho que o Rickson, o William também era mais novo. Então, o Renzo era praticamente 4 anos de idade, eu acho. 3, pegava ele no colo. Então, toda essa galera toda, cara, foi uma fonte de ensino, de aprendizado, de amizade e de cultura, né, cara? Eu aprendi muito lá com a família deles, e sou muito grato por isso. E foi uma forma de durante esse tempo, dessa frequência, de eu ser um agregado à família, de poder usufruir de todo esse conhecimento que o Carlos, o Hélio, o Carson, o Hollis. O Hollis, eu fiz uma amizade com o Hollis, assim, fantástica. Sentia para Búzios, o Rod queria jogar futebol, ia lá para a praia jogar futebol com a gente, mas não sabia jogar, a gente botava ele no gol. Ele é um cara muito ágil, ele pulava para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Então, a família, eu frequentei ali, cara, e usufruí disso para poder alavancar meus conhecimentos e me apaixonar pelo jiu-jitsu. Tem até uma história aqui que o colega, rapaz, eu ia fazer essa pergunta, o De Brasilioneri aqui mandou, olha só, Marcelo, eu estava com essa pergunta aqui na ponta da língua, até foi meu colega Floresto, lá de Minas, que já entrevistou o senhor também, que pediu para eu fazer essa pergunta, e eu ia fazer, ele mandou na hora. Marcelo, por favor, pede para ele contar a história que o Carlos curou ele de uma inflamação. Eu lembro que você tinha me contado já uma vez essa história. Conta para o pessoal, por favor, mestre. Carlos Grace foi verdade. Como é que foi essa? Teve uma época que eu fazia triatlo, né? A gente pedalava, saía 4 horas da manhã para pedalar. A gente ia até o Recreio, saía de Copacabana até o Recreio, depois voltava, parava ali no arpoador, nadava, aí dava uma corrida e tal. Aí, num dia desses, aí, na volta, eu parei no arpoador, mergulhei e não botei o calçado. Eu voltei pedalando descalço, do arpoador até ali a Figueiredo. Falei, botei o calçado na mochila. Eu falei, vou pedalando ali. Eu fui devagarinho, que já estava indo para casa. Vai ser umas 8 horas da manhã, cara, já estava voltando. A gente sai 4 da manhã e volta às 8. Aí, quando eu entrei na Figueiredo, o táxi veio, me deu uma fechada. Eu pulei da bicicleta para não colidir, né? E meu pé ficou preso no pedal e teve um corte profundo no dedo maior do pé. Né? Isso foi uma quinta-feira. E no sábado, eu tinha um jogo de futebol de areia, uma decisão do time lá da Urca. O jogo era no campo ali da Figueiredo. E na sexta-feira, choveu muito. Aí, o clássico aí do Pinducão, que era um dos zagueiros mais temidos de Copacabana, segundo o Carson me contou aí. Aí eu cortei o dedo e fui jogar, cara. Choveu muito da sexta-feira e as águas pluviais foram para a areia. Então ficou meio pantanoso ali, com areia preta e tal. Eu amarrei o dedo com os paradrapos, botei uma gaze lá e fui jogar. No meio do jogo, eu levei um pisão no pé, no mesmo pé, cara. E acabou o jogo, tudo bem, nós ganhamos o jogo e tal. Quando chegou na segunda-feira, meu pé estava inchado e vermelho. Aí eu fui no médico, o médico olhou, fez um curativo, me deu um antibiótico. Aí na terça, quarta, quinta-feira, a vermelhidão já estava subindo para a canela.
Eu sumi da academia porque ia ter campeonato, e o Cássio estava atrás de mim, cadê você, cadê você? Aí foi lá na minha casa me procurar. Quando ele olhou a minha perna, falou, vamos imediatamente no papai. Aí eu fui para o Carlos Gracie me examinar. Quando ele olhou, ele ficou assustado. E na segunda consulta do médico, o médico falou que eu estava já com o princípio de gangrena. E poderia ter amputado a perna, que já estava subindo para o joelho, a perna muito inchada e vermelha. Aí o Carlos Gracie olhou e falou, olha, suspende essa medicação, porque essa medicação está fortalecendo a bactéria. Uma bactéria entrou nesse corte aí teu aí. E ele me receitou umas ervas, né, para fazer um chá. E o primeiro tratamento era ficar 48 horas em jejum sem beber água. Eu consegui ficar 53 horas sem beber água. E depois eu botava água na boca, gargarejava e jogava fora. E comecei a tomar as ervas dele durante 48 horas, as ervas, só as ervas. Não me alimentei de nada, só tomava erva que ele me receitou. Aí depois eu comecei a tomar água de coco e comer frutas doces, pera, mamão. E depois, mais tarde, comecei a comer agrião, alface, legumes em geral, né? Cenoura. E, resumindo a história, em 13 dias eu estava completamente curado, eu perdi 11 quilos de excesso. Eu fiquei muito fortalecido, meu gás melhorou, minha capacidade física se multiplicou e eu fiquei completamente curado em 13 dias. Eu já estava treinando, só não consegui disputar o campeonato porque o campeonato foi durante o meu tempo de tratamento. Mas eu fiquei completamente curado, fiquei muito bom. E foi mais um aprendizado e mais uma valorização em cima da pesquisa do mestre Carlos Gracie, com a sua sabedoria, sua capacidade de estudo, né, sobre as ervas medicinais, e eu só tenho a agradecer. Agora, mestre, eu queria que o Léo até colocasse uma foto aí, né, que nessa época do Hollis, tal, todo mundo passou a competir também no wrestling, né? Conta essa história pra gente, olha aí, ó. Olha a foto aí, explica pra galera quem é que tá nessa foto aí, como é que vocês decidiram, lá em Teresópolis, conversando, que vocês decidiram competir na luta olímpica? Não, foi o Hollis, Carlinho, Rickson, eu e o Hollis. E o William. Ainda tinha, essa foto está cortada, porque ainda tinha o Márcio Macarrão e tinha o Maurição, pai do Roger, que formava a equipe. A equipe era todo mundo com medalha, hein? Todo mundo com medalha. Todo mundo medalhou, medalhou. Mas o Hollis é que trouxe a luta olímpica. Porque o Hollis, a mãe dele era americana, a mãe dele era comissária da Lufthansa, né? E morava em Nova York. E o Hollis viajava muito, porque tinha passagem gratuita e tal. E o Hollis viu o sambo e viu a luta olímpica. Então ele foi treinar e quando retornou ao Rio, da viagem que ele fez lá para a América, ele veio com essa novidade da luta olímpica e do sambo. E nós começamos a treinar isso. E aí eu falei com o Cássio, o Hollis me convidou, o Cássio não se opôs. O jiu-jitsu não treina não, mas sambo e luta livre você pode treinar. E eu fui lá treinar com o Hollis. Aí o Robson era amigo do presidente do CND, né? Brigadeiro Jerônimo Bastos. E em 1980 ia ter a Olimpíada de Moscou. E nós fomos pleitear uma vaga para colocar a luta olímpica e nós pudéssemos representar a luta olímpica na Olimpíada, né? Em 1980. Só que aí o Sansão, lá da Gama Filho, junto com o Pedro Gama Filho, quis também essa vaga. Então nós fizemos uma eliminatória na Academia de Polícia para poder
ver qual equipe queria, né? Tinha os panamenhos dando aula lá para o pessoal da Gama Filho, e nós tínhamos aula com o Barradas e o Índio, que tinham conhecimento também de luta olímpica, sabiam as regras, e junto com o Roger lá nós treinávamos separados, né? Fora do horário do jiu-jitsu. Aí fomos lá para esse combate, cara. Aí teve uma confusão no final lá, o palco meu. E não, Por quê? Por quê, mestre? Por que a confusão? Porque chegou na luta final de desempate, né, cara? O Rollins achou que o árbitro estava favorecendo lá eles, porque eles colocaram os panamenhos para dar aula. E os panamenhos lutaram pela Gama Filho para fazer ponto, né? Um lutou com o Rollins, outro lutou com o Rickson. Aí parece que o Rollins deu um soco na barriga do cara lá, e o juiz não viu. O pessoal da Gama Filho queria que houvesse a desclassificação. A minha luta era a última. Eu lutei com o Leopoldino, depois nos atracamos lá, ele levou uma cabeçada, deu uma cotovelada nele, aí a luta não chegou ao fim, cara. E aí as duas equipes foram desclassificadas e ninguém foi, nem nós, nem ele. Caraca, que história, rapaz! E o Rickson e o Panamenho, o Rollins e o Rickson lutaram com o Panamenhos, que já eram os caras que eram profissionais, exatamente. Como que foram essas lutas? O Rollins ganhou e o Rickson perdeu. Que rapaz, e acabou então que ninguém foi para... Ninguém foi e a vaga ficou em aberto. Que história! Mas, porra, essa sua experiência aí, quer dizer, com Rollins, né, com todos os irmãos, lá em Teresópolis também, tinha muito aquela coisa da família competir entre si, né? Isso foi um motivo muito da evolução do jiu-jitsu também. Naquela época nem tanto, cara, porque o Carlos e o Hélio centralizavam os treinos, colocavam uma lona muito grande no gramado, nós treinávamos ali debaixo da mangueira e debaixo da sombra, e eles orientando. Era um treino de diversão, um treino assim que não existia muita rivalidade naquela época entre a família, não havia divisão. O Carson era junto, não tinha ainda aquela divisão com ele. Isso veio depois, isso veio anos 80. Sim. Estou falando de anos 70, metade dos anos 70, entendeu? Então era uma coisa assim maravilhosa. Aí o Carlos tocava uma sineta, tem. Aí todo mundo ia almoçar, suco de melancia, mamão, queijo cremelino. Era muito legal, cara, muito legal mesmo. Eu aprendi muito naquela época e se eu tivesse que começar tudo de novo, começaria a fazer a mesma coisa. Agora, mestre, como é que era você que pegou, né, o Carson formando a partir da sua ali, a partir dos anos 70 ali, que ele começa a ter um domínio grande, né, nas competições de jiu-jitsu e passa ali quase 2 décadas o Carson ganhando do pluma azul até o preto absoluto, né, tirando a divisão do Rickson, talvez a do Royler, que ainda tinha competição com o pessoal, mas praticamente todas as divisões o Carson ganhava. Qual era o diferencial do mestre Carson, Pinduca, nesse sentido de preparar a equipe, né, de fazer a galera ficar tão afiada assim? Primeiro que o volume de treino do Carson era muito maior do que as outras academias. Você não tinha horário, as outras academias tinham horários comerciais, vamos dizer assim, vai treinar de 8 às 10, de 6 às 8, depois sai, entra outros alunos. O Carson não, cara, as portas eram abertas, se quisesse ficar treinando lá o dia inteiro, ficava. E ele tinha um olho clínico para formar o jogo do atleta dele. Ele sabia que aquele atleta tinha que jogar por cima, o outro atleta tinha que jogar por baixo. Ele tinha uma visão educativa dos fundamentos do jiu-jitsu muito profunda. Então, eu olhava aquele rapaz treinando ali, então ele colocava as posições pontuais do biotipo daquele atleta. Então, aquele atleta que tinha que jogar por baixo, ia dar triângulo, ia raspar de tal forma, ia dar um armlock por baixo, ia fazer um jogo todo compensado em cima da formação corporal dele. O outro atleta tinha que jogar por cima, tinha que atropelar, tinha que saber atacar montado, atacar do lado.
entende? Então o Cássio tinha essa visão. E o volume de treino era muito grande. Cara. Lá na academia tinha gente de tudo quanto é espécie. Tinha alto, baixo, gordo, magro, pesado, leve, ágil, lento. Então você tinha uma possibilidade, uma variedade de treinos assim, cara, fundamental para que você pudesse acrescentar no teu jogo qualquer tipo de movimentação contra qualquer adversário. Entende como é que é? Sim, e uma coisa também que o Carson tinha, né, exatamente em cima disso que você falou, né, Pinduca, é que ele foi criando uma quantidade de cascas grossas por peso e por divisão de faixa tão grande, né, que ele já pensava assim, calma aí, aqui na roxa, leve, tem um cara da Grace que é brabo. Pô, aqui tem um cara do Hollis. Então ele já ia subindo, às vezes o cara já era marrom, até preto, ele mantinha o cara ali na roxa, né? Porque tinham 2 marrons e o preto já garantindo o peso de cima. Quer dizer, ele tinha essa genialidade também de fechar todos os pesos em todas as divisões e faixas, né? Ele estudava o adversário e te dava mastigadinho tudo que você tinha que fazer contra aquele adversário, entendeu? Então você tinha um caminho a cumprir para lutar com o fulano, tinha um caminho a cumprir se fosse lutar com o Beltrano. Então ele arrumava praticamente toda uma possibilidade de ataque e defesa em cima do adversário que já estava apontado para você, cara. Então ficava muito mais fácil. E nós treinávamos entre a gente, um ajudando o outro, um fazendo o papel do adversário. Ó, fulano ele treina dessa forma, ele joga dessa forma aí. A queda dele é o Sotogari, a queda dele é o Harai. Como é que a gente vai bloquear isso? Não, esse cara não joga em pé, não. Ele puxa para a guarda. Você vai jogar por cima, vai passar a guarda dessa forma. Então, ele já tinha toda uma visão, uma estratégia de técnicas que facilitava muito a arrumação do aluno dele. É isso aí, você está de marrom, mestre? A foto não, isso aí é o dia que eu ganhei a faixa preta, cara. Ah, o dia que você ganhou a preta, pô. Porra, que bacana. Agora, Pinduca, falando também, você tem umas histórias, né, que eu queria abordar aqui, né, no futebol de areia, você foi virando um cara muito temido, né, porque você era um zagueiro sinistro, além de tudo era o preta do Carso, casca grossa e tal. Aí tem 2 histórias que eu já ouvi que eu queria tuas versões, né? Uma é com o Virgílio, que era um judoca muito respeitado, aí todo mundo falava, rapaz, Virgílio e Pinduca, é uma carreta desgovernada e um tanque. Como é que se deu essa luta entre vocês, esse desentendimento? Não houve um desentendimento. O Virgílio é um amigo fraterno que eu tenho. Então, eu conheci o Virgílio na Gama Filho, cara. O Virgílio era o judoca da Gama Filho. Ele foi professor da cadeira de judô na Escola de Educação Física. O Virgílio me deu a oportunidade de começar a minha carreira de professor na academia. Ele tinha uma academia de ginástica em Ipanema. O sócio dele morreu e a parte da manhã estava vazia. Assim que eu me formei, ele me deu a oportunidade de começar a dar aula de ginástica. Eu comecei a dar aula de ginástica na academia dele. Eu conheci a mãe dele, a dona Ruth. Nós treinávamos, fazíamos ginástica lá com o professor Gaspar. Ele fazia também. Então, só que nós jogávamos futebol, ele defendia um time lá do Leme, o Areia, e eu defendia o Juventus, que era da Figueiredo Magalhães. Eram duas agremiações com muita rivalidade. Então, o que aconteceu nesse dia é que o pessoal lá da torcida do time dele começou a jogar um morteiro em cima da nossa torcida. Em vez de jogar um morteiro para cima, apontava o morteiro para cima da gente. Então, o futebol de praia naquela época cercava o campo. Tinha jogo, tinha 2.000 pessoas assistindo. Paredão cheio atrás da baliza, das 2 balizas, na beira d'água, com todo mundo sentado vendo o jogo. E a galera insuflava a confusão, né? Os jogadores em si, eles queriam jogar bola, eles se respeitavam. Tinha jogada ríspida, tinha falta, tinha jogada mais dura, tinha. O Virgílio era o centroavante, eu era o zagueiro, cara. A gente chegava junto um do outro, chegava, mas acabava o jogo, se abraçava e tchau. Mas nesse dia, cara, a galera insuflou a confusão de tal forma que saiu uma confusão generalizada, o palco meu.
E eu fui para cima dos caras lá que estavam soltando o morteiro, e ele foi para me pedir, cara. Aí nós começamos uma discussão lá, mas não chegou a ter nada, não. Depois sentamos, conversamos e somos amigos até hoje. Que história. Agora, mestre, tem uma outra também que, se eu não me engano, eu vi no canal do Maripu, que eu morri de rir também, que é um halterofilista francês, é um negócio assim. Como é que foi essa? Não, essa aí eu entrei de bode expiatório, porque eu estava treinando com o Peixotinho ia lutar com o Royler. Eu estava treinando o Peixotinho. Aí, depois desse treino, nós fomos correr na areia. Eu falei, Peixotinho, vamos até o posto 6 e voltar. Porque eu tinha academia de ginástica na época também, eu vou ter que dar aula de tarde, vou ter que almoçar e dar aula. Ele, pô, vamos até o Equador, que te dá um mergulho. Aí me convenceu, tá bom. Aí fomos até o 6, subimos a Francisco Otaviano, entramos lá naquela passagem do Arcoador e fomos lá na pedra. Demos um mergulho, viemos nadando. Quando chegamos na areia, em frente à passagem, sempre tinha um cara vendendo laranja ali. Aí compramos uma dúzia de laranja e começamos a chupar laranja ali e ficar ali em frente à passagem do banco ali. Nisso passa um cara enorme, enorme. O cara devia ter por mais de 2 metros de altura, mas um cara meio deformado, com a cabeça pequenininha, pescocinho fino, mas um ombro enorme, pô, um tórax assim, gigantesco, cara. E a galera lá, a garotada lá, corriola lá do Arpoador, começou a mexer com os caras, mexeu com ele. O cara tinha razão. Começaram a insultar, chamar ele de remador de porta-avião, não sei o quê. E o cara foi lá para o final. Foi lá para o final. Aí, na volta, e eu estou sentado lá chupando laranja, só vendo aquela cena esquisita lá. Na volta, quando ele chega em frente onde eu estava ali, com o Peixotinho chupando laranja, os caras vieram zoando ele, continuando a mexer com o cara. O cara estava coberto de razão, Marcelo. Aí ele subiu na calçada, aí começou a dar decisão de todo mundo, ó, correu. Ele espantou todo mundo. Tem uns 10, 15 lá. Tinha até faixa preta no meio lá. Os caras correram. E eu fiquei lá, sentado. E ele achou que eu estava junto com os caras. Aí ele ficou na bronca porque eu não corri, cara. Eu falei, ô, meu, não entendia nada que ele falava. Eu falei, pô, eu tô aqui, não tem nada com isso. Vai pra lá, apontei os caras, aqueles caras lá que estão mexendo contigo. E ele não queria saber, ele estava convicto que queria brigar com alguém ali. Foi eu sentado lá chupando laranja. Aí o cara começou a botar a mão em mim, né? Aí eu falei, esse cara vai me dar uma porrada na cara, né? O cara enorme, eu sentado, ele ficou 3 vezes maior que eu. Aí eu levantei, cara. Quando eu levantei, ele era 2 palmos maior que eu. Aí eu olhei pro cara, falei, pô, aí o cara já se armando já para... Eu falei, o cara, agora o cara me escolheu. Então a gente tem 3 possibilidades na vida, né? Ou recua, ou avança, ou congela. Se congelar, tu tá perdido ali, cara. Se recuar, porra, o cara vai correr atrás de mim. O cara estava querendo brigar comigo. Eu falei, eu vou avançar, vou dar a primeira nele. Aí quando eu virei para dar a primeira nele, pô, o cara é tão alto que a minha mão não chegou lá. Aí ele veio para cima de mim com tudo. Me deu 2 socos. Se pega, ele arrancava a minha cabeça fora. Só que eu esquivei para um lado, esquivei para o outro. Aí cinturei ele. Eu cinturei, cara. Aí rodei com ele. Aí caímos no chão, cara. Eu caí do lado dele. E ele puxou meu cabelo, arrancou uma mecha de cabelo. E me supinou, cara. Me supinou, cara. Aí eu fiquei no ar assim, aí mudei a imobilização. Quando eu mudei a imobilização, a mão dele, o braço dele não aguentou. E eu caí de lado, assim, ficou um pesagatame. Aí eu comecei a socar ele, socar. Aí virei, passei a perna e montei. E quando eu montei, rapaz, meu joelho começou a arrastar no chão. Ele começou a sacudir. Aí nisso
começaram a falar, minha patrulhinha aí, minha patrulhinha. E na época eu era um Fusquinha, tá lembrado? Lógico. O dinheiro era um Fusquinha. Vinha pela calçada assim. Esse ano foi 1986. Pô, já tinha 16 anos. Pois é, aí raspando o joelho. Aí quando eu vi a patrulhinha, eu desmontei nele, saí correndo, fui lá para a água. Aí eu entrei na água, aquela água salgada começou a agir no meu joelho, parecia uma frigideira quando você joga água, né? E aí eu me mandei, cara. Saí pela beira d'água, saí, deixei ele lá no chão. Lá. E dizem depois que ele foi na delegacia, deu queixa e tal. O cara era francês? Pindor? Era francês, né? Mas ele tinha razão. Alterofilista francês. Devia ser alterofilista, né? Mas ele tinha razão, cara. Os caras mexeram com ele. Aquele tipo da situação que é complicada, né, rapaz? Só interromper aqui, que mandaram uma pergunta aqui, uma mensagem, queria saber se procede aqui, ó, que o mestre já defendeu o Renato Gaúcho de tomar uma porrada na praia. Foi verdade também. Pô, conta essa. Eu fui preparado. Eu joguei futebol de praia há muito tempo. Eu não fui jogador de futebol porque o jiu-jitsu não deixou, né? Eu jogava futebol, fui amigo do Júnior, do Zico, eu estudei com o Zico, o Júnior, meu amigo de infância, aqui da Figueiredo e tal. E eu formado em educação física, o Júnior, porque você não trabalha de preparador físico, não sei o que e tal. Quando o Júnior voltou da Itália, que ele jogou no Torino, ficou um ano lá na Itália jogando, ele voltou para o Flamengo em 90, né? E falou, eu vou te levar para o Flamengo e tal. Aí me fez uma proposta e eu fui lá para o Flamengo trabalhar como preparador físico. Aliás, como auxiliar, né? O preparador-chefe era o Lanceta, Carlos Alberto Lanceta, que era professor da Gama Filho também, professor de atletismo. Eu tive aula com ele. O Lanceta é um cara assim, muito competente. E chegando ao Flamengo, fui apresentado ao elenco, primeiro dia do treino lá, e fiquei assistindo. Já estava rolando um treinamento, uns 2 toques, né? Chamava, só podia dar 2 toques na bola. E os jogadores apostavam dinheiro nessa brincadeira. O técnico era o Valdir Espinosa. E estava lá no banco, sentado, vendo o jogo, o Lanceto, Espinosa, e os jogadores se divertindo lá. Aí, de repente, eles começaram a xingar o outro auxiliar que estava apitando. Estava apitando os 2 toques. Aí eu comentei com o Lanceta, Lanceta, isso aqui é assim, cara? O cara da comissão técnica ali apitando, os jogadores xingando o rapaz, não tem respeito, não tem uma hierarquia aqui, não. Lá no meu esporte, no jiu-jitsu, nós temos uma hierarquia, um respeito. Eu fiquei meio assim, até chocado em ver aquilo, os jogadores xingando o rapaz. Aí o Lanceta riu, meio sem graça assim. Aí acabou os 2 toques, os jogadores sentaram assim, fizeram a roda, o Valdir Espinosa deu a preleção, o Lanceta deu a preleção, aí me chamou no meio, falou, aqui é o professor Fernando, tal, vai começar conosco, e ele reparou aqui uma coisa, e ficou meio sem entender, se xingando o Marcelo ali e tal, que era o outro auxiliar. Inclusive, ele é professor de artes marciais, cuidado, hein? Se ele apitar um dia aí, cuidado para não xingarem ele, não sei o quê. Eu tinha comentado com você, se não botar para apitar esse cara e me xingar, vou dar porrada nesses caras. Aí o Renato levanta o dedo e fala, mestre, professor, esse cara está chegando aqui agora, já está falando muito. Se ele apitar e tiver que apitar, se a gente tiver que xingar, a gente vai xingar mesmo e vai ficar por isso mesmo. Eu fiquei calado. Aí, quando acabou a preleção, já estava escurecendo, os jogadores indo para o vestiário, eu fui atrás do Renato. Aí peguei o Renato pelo braço, falei, meu irmão, está pensando o quê? Não sabe quem eu sou? Pergunta para o Júnior quem eu sou, ele que me trouxe para cá. Se você me xingar e querer me humilhar na frente dos outros,
eu te enfio a porrada e vou embora daqui. Ó. Não dependo disso aqui, não, rapaz. Tem minha academia lá. Aí ele falou, não sei o quê. Eu falei, então amanhã, quando você vier aqui, que acabar o treino, nós vamos lá para trás que eu vou te mostrar o que é respeitar os outros, vou te mostrar o que é o jiu-jitsu. Aí falou, que isso? Aí foi embora. Aí no dia seguinte eu estou lá no vestiário, aí chega ele. Como é que é, professor? Tá mais calma? Mais calma é o cacete, meu. Quando acabar o treino, a gente vai lá para trás que eu vou te mostrar como é que é o jiu-jitsu. Aí acabou o treino, eu falei, como é que é? Vamos para lá, meu irmão? Vou fazer o seguinte, eu vou andando, vou te dar as costas, tu me pega do jeito que tu quiser, que eu vou sair sem te dar um tapa. Aí, assim também não, né? Aí ele não duvidou, foi atrás. Aí eu tô por trás, ele me pega feito um dublinel, assim. Eu saí, dei a queda ali, derrubei. Aí montei nele, rapaz. Ele, para, professor, que vai ter Fla-Flu, não sei o quê. Aí depois ficou meu amigo, né, cara? Aí o pessoal viu, os repórteres tiraram foto, não sei o quê. Aí, Renato, agora queimando o professor, não tá com porra nenhuma, não sei o quê. Que ano foi isso, Pedro? Hã? Que ano foi isso? Isso foi em 90, cara. Aí ele ficou meu amigo. Continuei lá o serviço, fiquei um ano lá, depois eu desisti. Não curti muito não, futebol profissional. Fiz amizade com muitos jogadores lá, mas é um trabalho que você tem que viajar muito, entendeu? Um dia você está no clube, amanhã não está mais. Eu queria morar aqui, meu filho tinha acabado de nascer, entendeu? Então, eu não desenvolvi muito essa ideia. Aí passaram-se os anos, né? Ele já tinha saído do Flamengo, estava no Cruzeiro, no Atlético Mineiro, e estava passando férias, que ele jogava futebol ali na Constante Ramos, né? Aí teve um torneio no domingo, e parece que ele entrou em desacordo com o pessoal da arquibancada, garotada, lá que treinava no Paulo Maurício Strauss. Pessoal, aí Renato, viado, aquela coisa toda, xingando, ele gritando, xingando, dizendo que pegava a mulher dos caras, não sei o quê. Aí, segunda-feira, ele estava lá na Constante Ramos jogando, eu tinha acabado o treino da minha academia, estava de bicicleta e ia lá no Arpoador dar um mergulho. Quando eu passei ali, o Aru, que era amigo do Cássio, me parou. Pô, parei para dar uma força ali. E as arquibancadas estavam desmontadas, não dava para ver. Aí a galera foi empurrando ele ali entre o posto 4 e as arquibancadas desmontadas. E ele e o Gaúcho, centroavante, estavam os dois sentados, mais de 15 em volta do cara, querendo pegar ele. Aí o Aru, pô, dá uma força aí, pá, os caras querem pegar o Renato, vê se tu conhece esses caras aí, eu acho que eles são da luta, não sei o quê. Aí eu parei a bicicleta, eu fui lá olhar, os caras imprensaram ele, queriam pegar ele. Aí eu fui lá falar, aí ele me viu, ficou meio assustado assim, pô, professor, pô, chegou agora, o que foi? Falei, não, fica calmo aí. Eu falei, o que tá vendo, cara? 15 caras para pegar um só, cara? Pô, covardia, cara, vou bater no cara. Não, ele falou que pegava a mulher da gente, não sei o quê, xingou a gente. Agora ele vai ter que escolher um aqui para brigar. Eu falei, aí, cara, vai escolher alguém aí, cara. Ele, não quero escolher ninguém, não sei o quê. Eu falei, pô, deixa o cara embora. Pô. Aí eu intercedi, tirei ele dali da Puiola, livrei lá o cara dele, conversei com os caras. Aí os caras, tu vai pegar ele na noite, vai pegar ele no senhor. Eu falei, não, vai pegar ele depois, mas aqui não, tu vai fazer covardia pro cara. Aí o carro dele estava ali no posto de gasolina, que era em frente ali ao posto 4. Aí ele se mandou e pegou o carro e foi embora. Isso é contribuição que eu tive para não deixar pegar ele. Porra, que história, rapaz, essa eu não conhecia, não. Então, olha, tem outra aqui, professor, que falaram, eu não sei se procede. Vou te perguntar, se não proceder, a gente segue a resenha. Alguma coisa da aula por Roberto Carlos, aula de jiu-jitsu por Roberto Carlos, é verdade essa história? Roberto Carlos, o cantor? É. Não tem nada a ver. Ah, tá. Então alguém inventou aqui, eu falei, pô, depois da do Renato Gaúcho, eu falei, pô, essa deve ser verdade também. Deixa eu não, Roberto Carlos não. Que ele queria ter aula com o senhor, alguém falou aqui. Mas vamos seguir, então. Vamos direto para a história, né, marcante aí, que a sua
luta com o Marco Ruas, né? Quer dizer, naquele momento, Pinduca, não havia vale tudo, né? Não existia uma prática de treino de vale tudo, né? Como é que pintou a sua entrada nesse vale tudo, que seriam 3 do Muay Thai contra 3 do Jiu-Jitsu? Bom, esse episódio aí começou com a desavença do sobrinho do Molina com o Charles Gracie, filho do Robson, né? Isso aí todo mundo, acho que já sabe. E houve a invasão lá na academia do Molina por parte do Hollis. Só que eu estava na faculdade, já tinha uma academia de ginástica, estava muito ocupado e estava treinando só na parte de manhã, na parte da manhã lá no Carso. E eu não estava muito afunilado nos treinamentos, porque eu estava com outras ocupações profissionais, né? Então, eu não participei dessa invasão lá na academia do Molina, não fiquei muito a par dessa relação lá da briga do Marinho, que era sobrinho do Molina, com o Charles, depois o Rio entrou lá no Flamengo, depois em Teresópolis. Foi uma confusão nesse sentido aí. Então, quando o Hollis morreu, o jiu-jitsu estava de luto, né? Então, o Hollis morreu em junho de 82. Então, o jiu-jitsu ficou praticamente quase um ano ou 10 meses sem ter campeonato, todo mundo meio ainda abalado com a morte do Hollis. E eu estava tocando a minha vida, nunca deixei de treinar, ia lá na parte da manhã e à tarde eu tinha minhas aulas de ginástica, depois tinha as pós-graduações que eu estava fazendo na Gama Filho, já era formado em educação física, e estava fazendo umas pós-graduações porque eu estava fazendo monografias para estudar e para como colocar o jiu-jitsu dentro da universidade. E naquela época não foi aceita porque o jiu-jitsu, os reitores entendiam que o jiu-jitsu não tinha fundamentação educacional, era muita reportagem falando negativa, sobre né? A parte da violência, briga entre lutadores de jiu-jitsu contra luta livre, aquela coisa toda que você já sabe. E eu estava tocando a minha vida. E um dia desses, por acaso, eu fui treinar à noite. Quando eu cheguei lá, deparei na escada o Carson, o Reison e o Robson. Os três conversando, uma maneira assim, um pouco até menos amistosa, né? E eu parei para escutar a conversa, o que está acontecendo aí? Aí o Robson toma a frente e diz: o teu professor aí deu da aula não sei quantos anos, não prepara um aluno para enfrentar os caras que estão desafiando o jiu-jitsu aí. Eu falei: mas como é que é isso aí? Não, que já tem... Era início de novembro, né? Parece que já tinha data marcada para fim do mês de novembro, dia 30. O Maracanãzinho já tinha sido decidido, que o Robson era secretário de esporte do governo na época. E tinha o Maracanãzinho lá, ele controlava o Maracanãzinho e pegou o Maracanãzinho para esse evento. Então eu falei: poxa, eu represento o Cássio, se for por isso aí. Aí o Cássio falou: você vai? Eu falei: ué, pô, se não tiver ninguém, eu vou, cara. Tem treino aí, 15 dias, 10, 15 dias, a gente vai, cara. Aí resolveram fazer um chamamento aí para formar uma equipe e fomos treinar lá no Hélio Gracie. Nós treinamos 15 dias. Cara. Treinamos no dia 15 de novembro, era feriado, depois do feriado até o dia 30 que nós treinamos. Até arrumar a equipe. O Marcelo Bering, né, que era aluno lá do Rickson. Acho que o Rickson estava com o joelho machucado, o Rolly estava machucado também. O Rolly ia lutar, depois tiraram o Rolly, botaram o Renan Pitangui e colocaram o Inácio, né? O Inácio Aragão. Aí formou Marcelo, Inácio, Renan e eu.
fomos lá para aquele combate. Mas como é que foi nos treinos, mestre? O Carson e o Hélio treinaram vocês juntos ou foi o mestre Hélio que treinou vocês? O Carson falou, vai assim mesmo, como é que você tá, que pega esses caras fácil aí. O Carson não queria nada. Aí eu falei pro Robson, pô, o Carson não acha que não precisa treinar, não sei o quê. Pô, preciso treinar, cara. Estou treinado. Estou vindo só de manhã aqui, uma vez ou outra, tal. Aí o Robson, então vamos lá no Tio Hélio. E eu treinei lá na casa do padre Antônio Vieira, fui muito bem recebido. Já conheci o Hélio Grace, desde garoto eu frequentava lá na casa de Teresópolis. Pixo me acolheu muito bem, Helson, Ório, o pessoal todo lá, olha, foi espetacular. Aí treinamos lá. E o Hélio queria que nós ganhássemos uma estratégia de finalização para mostrar a superioridade do jiu-jitsu, né? Então, a tônica era finalizar. Então, eu tinha que partir para cima dos caras e nós treinamos 2 semanas. Uma estratégia, e eu falei, mestre, eu não vou entrar de kimono, não. Ele queria que todo mundo entrasse de kimono. Aí deu o que deu com o Renan, cara. O Eugênio se aproveitou do kimono para... O Renan também muito experiente, nunca tinha feito vale tudo. E perdeu a primeira luta. Aí ninguém entrou de kimono. O Marcelo não entrou, o Inácio não entrou, e eu não sei também. O próprio Renan Pitangui no segundo round já entra sem kimono, né? Porque o primeiro round praticamente ele aniquilou ele, né? Ele apanhou muito no primeiro round. Então ele perdeu o gás, perdeu toda a estratégia de luta, cara. E o Eugênio soube conduzir muito bem. Agora, mestre, vocês conheciam alguma coisa dos oponentes nessa época? Porque o Ruas era um cara que estava chegando, o Eugênio também, né? Quem tinha mais nome era o Molina, que já tinha uma academia, tinha a equipe Naja, né? Inclusive que foi até o pivô do problema, né? O cunhado dele, o Mário Duma, com o Hillion. Mas, em suma, você não conhecia nada do Ruas e nem do Eugênio. Você viu a primeira vez o Marco Ruas? Nunca ouvi falar do Ruas. Primeira vez que você viu o Marco Ruas na sua vida foi no dia da pesagem, né? Como é que foi o dia da pesagem? Como é que foi? O dia da pesagem foi lá do Narande, né, cara? Mas ele chegou primeiro, pesou, foi embora. Eu pesei depois, fui embora. Nem encontrei muito com ele, não. Qual era o peso dos dois, assim? Porque isso é uma outra coisa que existe eu era um quilo mais pesado que ele. Ele pesou 83, eu pesei 86, cara. Aí depois eu tive que perder 2 quilos, cara. Na hora da luta ele estava com 83 e eu com 84. Esse negócio de dizer que eu tinha 100 quilos é tudo cascado. E professor, o que você lembra desse dia, assim, em termos de... Né, era pressão, era mais torcida, como é que era eu estava tranquilo. Eu estava muito tranquilo, sabia mais ou menos o que eu ia fazer, era bloquear, cinturar, levar para o chão. Só que o tempo, para mim, ficou muito curto, né? Eu estava acostumado a lutar 10 minutos, né? Lutar 5, valendo pancada, é complicado, né, cara? Eu não tinha essa experiência de... Isso aí é um momento que você derruba ele, consegue passar a guarda, né? Se você for analisar a luta, eu derrubei os 3 rounds, passei a guarda os 3 rounds. Só que eu não tinha tempo hábil para continuar, né, cara? E ele tinha um conhecimento de guarda muito bom, e ele cozinhou ali até terminar o round, né? Ele soube levar o tempo, né? Ele comentou uma vez com relação, não sei se você vai lembrar desse lance, mas aqui no resenha ele falou que, eu acho que o juiz era o Hélio Vigio, né? O Hélio Vigio. O Hélio Vigio, durante a luta, falava: Pinduca, cabeçada no pau do nariz. Você lembra disso? Bicho, eu não escutava nada. Eu não escutava, que eu estava tão concentrado, cara, que eu não escutava o Carson, não escutava torcida, eu não escutava nada, cara. Eu estava concentrado ali em cima do movimento do adversário, em cima do meu movimento, cara. Se o Hélio Vigio falou alguma coisa, isso aí eu não escutei, cara. Mas não sei se isso vai influenciar alguma coisa, cara. Porque o Marco Rua teve um mérito muito grande, cara. Foi muito calmo, muito consciente,
fez uma guarda muito técnica ali, passei a guarda dele realmente, mas ele tinha consciência de movimento de guarda, entendeu? Ele não era nenhum leigo. O Marco Rua era um cara, um striker, um bom boxer, e tinha conhecimento de chão. Ele não era leigo. Já o Molina, não. O Molina era completamente leigo, não sabia nada. Tu via pelo filme ali, tu viu que ele não tinha recurso nenhum. O Marco Rua tinha recurso. E teve calma e teve um condicionamento técnico ali de segurar em determinados momentos a minha movimentação. Só que eu tinha mais técnica que ele, conseguia chegar do lado, mas aí o round acabava. Aí tinha que começar tudo de novo. Era uma outra... Olha lá o Carson no fundo, né? O Carson aqui no fundo, Carson novinho ainda, com cabelo pretinho ainda. Isso aí é 84, tá, pessoal? Para quem não acompanha a história, 1984, vale tudo Maracanãzinho. Como é que foi a repercussão em termos de mídia, Pinduca? Saiu alguma coisa nos jornais no dia seguinte? Ou era uma coisa muito de nicho mesmo? Não tinha mídia naquela época, não. Hoje em dia, se fosse hoje em dia, ia sair tudo quanto é televisão aí, né? Naquela época saiu na revista Manchete, que eu tenho o recorte dela, né? E só dando resultado e fazendo uma reportagem sobre os atletas, as lutas, só. Muito pouco, não tinha mídia naquela época. O curioso, né, Pinduca, é que você já era de uma geração, né, que já estava se aposentando, você era... O Ruas mesmo fala que você era o cara mais temido, que quando ele falava que aceitou lutar contigo, o lado dele mesmo, ao invés de incentivá-lo, o pessoal falava, Pinduca, meu Deus! Ele conta essa história, né, que o pessoal fala, porra, tu é louco pegar o Pinduca e tal, mas por outro lado, né, estava surgindo ali, você já encaminhando para o fim da sua carreira, mas quem começava a ser o número 1 do jiu-jitsu era o Rickson, né? E acabou existindo uma rivalidade muito grande entre os dois, teve até aquele episódio do Buqueirão, famoso e tal, e, poxa, os fãs, né, da luta durante muitos anos sonharam com essa luta que acabou nunca acontecendo. Aí já tem até uma pergunta, alguém perguntou isso, eu estou repassando a pergunta. Você que treinou com o Rickson, conheceu o Rickson como ninguém, né, no ápice, obviamente ele ia chegar no ápice na sequência, e o Ruas também ia chegar no ápice, né, mais na sequência, inclusive o ápice físico, né, ficou muito forte. O que você acha que seria a luta entre Rickson Gracie e Marco Ruas, os dois no ápice? São estilos completamente diferentes, né? Mas todos dois com muita capacidade, o Ruas com aquele estilo de socar e agarrar, de agarrar e socar. O Rickson é filho do homem, né, cara? Filho do Hélio Gracie. Então, o Rickson ele tem uma característica de tirar um coelho da cartola, né, cara? Esse que é o grande problema de enfrentar o Rickson. Ele tem uma combinação de movimentos, tem um repertório de técnicas exclusivas dele, cara. E quando você vai pensar que ele está do teu lado, já está lá atrás de você, cara. Quando você vai pensar que ele está na tua frente, ele já está do teu lado, cara, entendeu? Então, ele tem uma velocidade de raciocínio, uma implementação de combinações de técnicas assim, impressionante, cara. Então, seria uma luta que todos queriam ver. Eu acho que o Rickson levaria um pouco de vantagem. No ápice, os dois no ápice, né? Eles dois no ápice. Agora, mestre, você que pegou toda essa geração, né? Você conheceu o famoso Serginho de Niterói, Sérgio Iris, que o Carson sempre falava, né? Tem uma história do treino dele com o Hollis, aí que o Hollis foi treinar com o Oswaldo depois para treinar novamente com o Sérgio Iris e dar a resposta, né? Como é que era isso mesmo? Porque o Serginho de Niterói era isso tudo mesmo que o Carson falava? Como é que era isso? Quando você me perguntou se eu fui da primeira geração, tá aí a resposta, né, cara? Quando eu cheguei lá, o Serginho Iris era um cara assim, muito completo, né? Tanto que ele ganhou do Rório, cara, no Sírio Libanês, em 74, campeonato lá de faixa preta. Eu era faixa azul ainda. Ganhou do Rório, filho do Hélio Gracie. Ele treinou com o Hollis, ganhava do Rório.
Tinha um cara lá na academia do Carson, chamado Tony de Pádua. Era um cara muito forte, um aviador que morreu num desastre de avião. Eu vi um treino do Sérgio Íris com o Tony de Pádua, um treino assim que durou mais ou menos de 35 a 40 minutos. Foi uma aula de jiu-jitsu em que o Sérgio Íris conseguiu reverter a força do Tony, que era bem mais forte que ele, uma compensação técnica assim, fantástica. Então, o Carson tinha um repertório de técnicas que ele demonstrava para aquele aluno dele, para a capacitação física daquele aluno dele, a técnica adequada, aquilo que eu falei anteriormente aqui. Então, o Sérgio Íris tinha essa capacidade de absorver os ensinamentos do Carson e incutir dentro da sua complexidade física. Então, o Sérgio era muito inteligente, cara. Era um cara que combinava as posições com uma agilidade, com um equilíbrio, uma resistência, uma coordenação assim, impressionante. Então, esse treino do Sérgio com o Hollis, o Sérgio levou vantagem sobre o Hollis. Isso é a grande verdade. Né? E o Hollis depois quis lá fora, porque o Sérgio foi um estrategista em cima dos ensinamentos do Carson. Aquilo que eu falei para você, aquela pergunta que você me fez. O Carson tinha aquele olho clínico e formatava um jogo específico para as condições físicas daquele aluno. Ele encaixava a técnica natural, a técnica, vamos dizer assim, propícia para a formação física daquele indivíduo. Então, isso que acontecia com o Sérgio. E o Sérgio era não parava, cara, era um azogue, uma condição física aeróbica espetacular, e combinações de movimentos sucessivas, e o Hollis não ficava atrás também. O mestre Oswaldo Alves esteve aqui com a gente também, professor, e ele disse que depois desse histórico treino que o Carson sempre falou do Serginho de Niterói e do Hollis, né, que parece que o Hollis teria ido treinar com ele para melhorar a parte em pé, inclusive, e tal, e que houve a revanche, que o Hollis aí teria tido clara vantagem aí sobre o Serginho. Você estava nesse treino também? A revanche eu não presenciei, mas eu soube. Porque o Serginho era um policial, ele tinha o trabalho dele, né? Ele não tinha o dia disponível só para o jiu-jitsu. E o Hollis, por sua vez, cara, foi treinar com o Oswaldo, foi treinar com outros tipos de arte marcial que ele procurava se aprimorar, cara. E tinha o dia, a semana disponível para o jiu-jitsu inteiro dele, né? Ele se dedicava ao jiu-jitsu toda a ordem. Então, eu acho que isso aí também fez essa diferença nesse segundo episódio, né? O Hollis bem mais preparado fisicamente, bem mais preparado tecnicamente, mais conhecedor também da estratégia do Sérgio, e deve ter levado vantagem, que esse eu não presenciei. Agora, Matt, você falou do Serginho de Niterói, né? Mas você acompanhou praticamente 3, 4 gerações do Carson. Você acompanhou a anterior à sua, a subsequente, depois acompanhou a geração da Mauri, né? A geração do Arona, de todos os que o senhor viu, né? E teve a oportunidade de botar o kimono, talvez não no seu ápice mais, mas quais seriam os principais alunos ali, os 2 ou 3 mais técnicos que o Carson Gracie formou na tua visão? Tinha muita gente boa, cara. Ali, cara, aquilo ali era um covil de cobra. Um dia tu ganhava, outro dia tu perdia, cara. Era muita gente boa. Tipo, tio Rosado, na minha época, Carlos Rosado, era um treino duríssimo. Ele não era muito de competir, mas era um treino duríssimo, que ajudava muito a gente que competia. Tinha o Fernando Rosenthal,
treino também espetacular. Tinha Cássio Cardoso, que era mais jovem. Peixotinho. Pô, tinha o irmão do Peixotinho, tinha o Kaique, tinha o Zé Eduardo, tinha o Buchaú, tinha muita gente, cara. Pô, eu estou dizendo para você que eu chegava lá 4 horas da tarde, 10 da noite, cara. Quantos treinos a gente dava ali, cara? Dava mais de 10, 15 treinos por dia lá, cara. Tudo treino longo, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, e um atrás do outro, sabe? Então, eu estou dizendo para você que a base da minha saúde está no jiu-jitsu daquela época. O jiu-jitsu dá uma saúde que você não imagina a saúde que o jiu-jitsu dá. Se você tiver um equilíbrio emocional, tiver uma capacidade cardiorrespiratória, cardiocirculatória funcional, tiver as suas articulações em dia, sua musculatura bem tonificada, pô, você vai viver 90, 100 anos aí, com tranquilidade. Mestre, isso é uma outra área, né, que você se arvorou com muita competência, essa área da fisioterapia, né? Falando um pouquinho da sua formação, né? Você se formou em educação física, depois fez algumas pós-graduações e também, dentre elas, como é que foi essa sua formação profissional, que até hoje, né, além de mestre, além de dar aulas, deu aula há muito tempo na Gama Filho, né, junto a essa sua parceria com o Pedro foi muito importante, até para levar o jiu-jitsu para a universidade, e também essa coisa da fisioterapia. Fala um pouco dessa sua formação para nós. Primeiro que eu sempre tive que estudar, né? Se eu não estudasse, minha mãe me batia, me dava porrada. Tive que estudar. Então, quando eu fui fazer o exército, né? Chegou na minha época de alistamento do exército, meu avô era da Marinha, queria que eu fosse militar de qualquer jeito. Eu fui fazer CPOR. Então, eu fiz o tempo do CPOR, fiz um ano de básico, depois eu fiz os 45 dias de estágio como segundo tenente, e depois eu dei baixa e fui para a universidade. Fui para a Universidade de Gama Filho. Então, me formei em educação física, e como não tinha possibilidade de dar aula de jiu-jitsu naquela época, anos 70 não existia dar aula de jiu-jitsu. Eu tinha que se aprimorar e aprender, treinar, competir, só existia essa possibilidade. E eu fui abrir a academia de ginástica, né? Abri a academia de ginástica em 79, tenho a academia de ginástica até hoje. E assim que eu me formei em 79, eu fui fazer a primeira pós-graduação de treinamento esportivo que a Gama Filho ofereceu em 81. E nessa, o meu colega de turma, o campeão mundial de karatê, o Rigoni, ele ofereceu a introdução do karatê na grade curricular, porque ele dava aula na escola naval, tal, e o karatê não estava no nosso currículo quando nós éramos alunos. E foi prontamente aceito pelo professor doutor Manuel Tubino, que era o diretor da faculdade na época, da catedrática de Educação Física, e era nosso professor de treinamento esportivo. Quando eu vi essa possibilidade, eu falei, eu vou colocar o jiu-jitsu também. E olhei a monografia do Hugo e fiz uma parecida para introduzir o jiu-jitsu na grade curricular também. E foi negada, justamente pelo Tubino, que veio com a argumentação que o jiu-jitsu não tinha fundamentação educacional, justamente por estar inserido naquelas reportagens de violência, a briga do jiu-jitsu com a luta livre, aquelas confusões todas, aquele evento do Maracanãzinho, que repercutiu mal, por causa da briga em volta do ringue, contra o pessoal da luta livre, do jiu-jitsu. E eu tive que comprovar, fazendo monografias, estudos, que o jiu-jitsu tinha fundamentação educacional. Então, eu levei de 82, 84 até 94, fazendo pós-graduações sucessivas. Depois eu fiz psicologia do desporto, fiz outra pós-graduação que era pedagogia do movimento humano, e depois eu
Assim que eu fui aceito, o Pedro Gama Filho entrou na jogada, encontrei ele na Escola de Educação Física do Exército, do campeonato, que o filho dele estava disputando. Comentei que eu estava com dificuldade de colocar o jiu-jitsu, que eu tinha feito uma apresentação para a inclusão do jiu-jitsu, ele se interessou e ajudou muito. Ele estava retornando para a faculdade, estava sendo diretor da Vila Olímpica lá de Jacarepaguá. E nesse inteirinho eu fui chamado para fazer uma apresentação, uma palestra, explicando a fundamentação educacional do jiu-jitsu. Depois eu tive que fazer uma outra pós-graduação, a quarta, que era a docência universitária, para poder me tornar docente e professor da universidade. Então, eu tenho 4 pós-graduações, uma formação em educação física. Em 1996, já como professor da universidade, eu cursei a faculdade de fisioterapia e 2 anos e meio eu concluí, porque eu já tinha matérias da educação física, já constavam no mesmo currículo da fisioterapia, e eu matei algumas matérias. E eu tenho 2 faculdades e 4 pós-graduações, né, tudo pela Universidade de Gama Filho. E você chegou a dar aula na grade de educação física lá? O jiu-jitsu foi incluído como eletiva. Como disciplina eletiva. Eu fiquei de 94 a 2001, fiquei 7 anos. Só saí porque depois o Pedro ficou doente, o irmão dele tomou conta e passou a universidade para o Instituto Galileu tomar conta. E esse Instituto Galileu levou a faculdade em declínio, né? E a Gama Filho acabou, aquela potência acabou. Porra, que história. E a parte de fisioterapia, professor? Como é que você desenvolveu isso? Que até hoje você estava falando, né? Que a mãe do Rollins, você então, cuida de muita gente. A fisioterapia eu acoplei dentro da minha academia, né? Eu mudei de sala e você veio até aqui já. Já vi. Eu tenho o dojo, tenho uma parte de treinamento funcional e tenho a parte de tratamento funcional. É onde eu atuo a fisioterapia, que eu faço tratamentos articulares e fraquezas musculares das pessoas que estão debilitadas, né? Depois eu encaminho para o exercício. E a mãe do Rollins é uma das minhas clientes, quando ela está aqui no Rio, ela vem para cá, o tempo que ela está, ela vem 3 vezes por semana, eu faço um trabalho de fortalecimento muscular com ela. Mestre, fora a época de pandemia que a gente está vivendo, né? Quando eu fui aí, você tinha aquele horário da noite. Quais os horários que hoje em dia as pessoas podem treinar com Pinduca em Copacabana? Eu tenho uma turma de jiu-jitsu de manhã, né? Eu tenho uma turma também de treinamento funcional, depois da aula de jiu-jitsu. E à tarde eu tenho meu filho também, é um faixa preta, me ajuda, tem a turminha dele, trabalha com os iniciantes, ele tem o horário dele. E à noite também tenho o jiu-jitsu. E os horários intermediários, eu faço o tratamento de fisioterapia. Eu passo praticamente o dia inteiro aqui na academia. Tem horários que eu estou no treinamento funcional, tem horas que eu estou fazendo tratamento fisioterápico, tem horas que eu estou no tatame de kimono. Rapaz, tem muita gente aqui perguntando coisa do Carson. Vou ter que perguntar. Essa aqui deve ser do aluno Fernando Brito Pereira, é seu aluno, não? É meu aluno. Então boa, Fernando. Tô vendo que você só tá mandando umas coisas aqui boas, hein? Ele pediu para você contar 2 na sequência do Carson. Uma do Galo... Ele já tinha pedido do Galo Preto, né? Pergunta do Galo de Briga, do Carson, e do pulo ali do lado de sunga, rapidinho. Do Carson já sei que é coisa boa. Vamos primeiro para do Galo. Carson gostava de briga de galo, todo mundo sabe disso. Né? E ele queria... Eu andei com o Carson mais de 20 anos, assim, para baixo com o Carson. Ia para o Maracanã com o Carson,
Cássio apitava jogo de futebol de areia. Cássio adorava futebol, mas não sabia jogar futebol. Ele tinha que ou assistir ou apitar. E ele jogando futebol é horroroso. E ele gostava de galo de briga, cara. Eu nunca gostei de galo de briga. Ele queria me levar lá para São Cristóvão, lá para o Pedregulho, lá para uma rinha de galo. E eu não queria ir de jeito nenhum. Eu ia para Teresópolis com ele, mas fugia de negócio de galo de briga. Aí um dia ele chegou para mim e falou: pô, você vai, não sei o quê, papapá, tá legal, vamos lá. Sabe por que você vai? Porque eu vou homenagear você. Por quê? Porque eu estou treinando um galo que eu batizei de Pinducão. Esse galo é imbatível. Eu falei: tá legal, vamos lá ver o tal do Pinducão. Era um galo prateado enorme. Aí fomos lá, o galo entrou, ganhou a primeira, ganhou a segunda. Eu falei: Cássio, esse galo aí não está aguentando mais não. Não, ele luta, ele treina 10 rounds, não sei o quê, papapá. Aí foi na terceira, o cara, falei que sabia que não ia aguentar. Eu não entendo nada de briga de galo, mas, pô, o galo já estava estafado, seguido, tinha ganho duas brigas, depois, em vez de descansar, botou para ganhar a terceira, perdeu. Aí, tá vendo? Pô, sabia que o galo ia perder. Aí ele começou a apostar, que o galo dele tinha perdido, ele, viciado, começou a apostar, e perdia daqui, perdia dali. Ele estava completamente duro, e tinha jantar no dia depois, saí para jantar. Falei: Cássio, estou com dinheiro aqui para jantar, vou pagar o jantar. Não, mas presta esse dinheiro aqui, não sei o que, a última. Falei: Cássio, a gente vai ficar duro, não sei o que, a gente vai ganhar, a gente vai sair para almoçar, para jantar. Falei: tá legal, toma o dinheiro, dinheiro para ele. Aí ele foi lá no Paraíba, lá chamou o Paraíba. Vem cá, aquela briga ali. Aí era um galo preto e tinha um outro meio prateado, sei lá. Quem é o bom ali? É o preto ou é o prateado? Aí o Paraíba olhou assim e disse: ah, seu Cássio, sabe qual é o bom mesmo? Pô, o prateado. Aí o Cássio olhou para ele: tem certeza que o prateado vai ganhar? Aí tem. Aí pegou o dinheiro, foi lá, botou no prateado. Aí começou a briga. Daqui a pouco, com um minuto e pouco de briga, o prateado cai, tomba, o preto, bico prateado. Esfolou, o preto ganhou, o Cássio ficou duro. Aí o Cássio ficou arara. Tá vendo, Cássio? Esse teu visto aí vai te levar a banca outra. Pô, ficamos duro agora. Não é possível. Aí começou a procurar o Paraíba, que indicou o prateado como bom. Aí, pô, vem cá. E achou o cara. E vai dar porrada no cara. Pô. Quem que foi, seu Cássio? Porra, tu não falou que o prateado ia ganhar, cara. Pô, como é que você falou? Falou que o prateado era o bom. Aí o Paraíba falou assim pra ele: seu Cássio, se você perguntasse qual era o marvado, eu ia dizer que era o preto. Você perguntou qual era o bom, eu falei que o bom era o prateado. Eu falei: porra, tu não sabe nem perguntar pro cara quem é o bom, quem é o ruim, rapaz. Porra, tem que perguntar quem é o marvado. Terminaram a noite com fome ainda, né, Pinduca? Não, nós fomos lá pro Eduardo, cara. O Galeto que tem lá na Figueiredo, cara, era amigo nosso, aluno dele. Comemos fiado, depois viemos embora. Deu tudo certo. Com o Cássio, no fim, tudo dá certo. Não tinha, né, meu irmão? Com o Cássio, sempre no final dava tudo certo. Mas o teu aluno tá pedindo para você contar uma aqui da sunga. Como é que é? Lado de sunga, rapidinho. Cássio, eu pulo ali do lado de sunga rapidinho. Porra. Como é que é essa? Então, eu jogava futebol de areia, né, cara? Então, isso foi uma quinta-feira, cara. Eu estava correndo na areia fofa. Quando deu meio-dia, mais ou menos, cara, eu estava indo embora, subi ali a calçada, ele estava com o fusquinha dele em cima da calçada lá, parado, conversando com um cara que eu conhecia, o Chiquinho.
Aí ele me viu e falou, Pinduca, chega aí. Aí eu botei a cabeça dentro do carro, assim, o Fusca em cima da calçada. Vamos comigo ali rapidinho. Eu falei, Cássio, não dá, cara. Pô, vou tomar banho, pô, 12h30, já 3 horas eu tenho aula na academia, cara. Eu tinha aula de ginástica, tinha opção de aluna, não sei o quê. Eu vou dar aula 3 horas, tenho que estar 3 horas na academia. Cara. Não, mas eu tô ali, voltar rapidinho. Pô, eu tô de sunga com o pé cheio de areia e sem camisa, cara. Não faz mal, entra aí. Pô, a gente vai batendo papo ali. Eu falei, tá bom, cara. Pô, o carro sempre foi muito agradável, muito legal. Entrei no carro dele. Aí se despediu do Chiquinho, cara, vamos embora. Aí pegou ali, Avenida Atlântico, Princesa Isabel, Túnel Novo, Aterro, elevado ali da Praça 15, que na época ainda existia. Vai embora, Presidente Vargas. Quando eu olhei assim, eu falei, cara, você está na Presidente Vargas, cara. Não, eu só ali rapidinho. Falei, pô, Carlos, onde é que você vai? Avenida Brasil, ó. Falei, porra, cara, bicho, ele pega ali, rapaz, Rio Petrópolis. Falei, porra, cara, eu vou em Teresópolis lá que eu deixei o Paco no cachorro, o pastor belga que ele tinha lá, tem que dar comida pro Paco. Falei, porra, o caseiro tá doente, não sei o que, o Paco tá sem comida. Eu falei, porra, eu tenho que ir com você para dar comida pro Paco, rapaz. Pô, mas já tava lá na Rio Petrópolis, como é que eu ia voltar, cara? O pé cheio de areia, sunga e sem camisa, rapaz. Aí fomos embora. Falei, tá legal. Então anda rápido, 3 horas eu tenho que estar lá, meu. Porra, não é brincadeira não, cara. Rapaz, que história. Chegou na Parada Modelo, rapaz. Tinha uma Polícia Federal ali, a Parada Modelo. Aí o cara encosta, fusquinha dele, aquele fusquinha velho dele, eu sem camisa, sunga, cheio de areia. Documento. Não tinha um documento, rapaz. Não tinha carteira de identidade, não tinha documento do carro, não tinha nada, rapaz. Aí o cara olhou assim, mas como é que o senhor falou? Não, sabe o que é? Pô, eu sou filho daquele senhor que anda com a caminhonete para lá e para cá carregando fruta, o seu Carlos Reis. Ah, eu sou filho daquele senhor, eu tinha casa em Teresópolis. Eu esqueci meus documentos do lado, estou indo lá pegar. Eu sou o Carson Grace. Ah, eu sou o Carson Grace. Oh, muito prazer. Aí abraçou o Carson, apertou a mão do Carson. Pode ir. Na volta o senhor passa aqui e mostra o documento, tá? Aí fomos lá, demos comida para o cachorro. Aí já estava esfriando, quase 4 horas da tarde, a gente voltando. Porra, Carson, eu tô com frio. Aí voltando, sabe que hora que eu cheguei no Rio de Janeiro? 5h30 da tarde, as alunas tudo lá na porta me esperando. Rapaz, o Cássio era isso mesmo, né? Esse é o Cássio dele. Noção de tempo e espaço, zero. Aí o Douglas Maluf está perguntando aqui, ó. Pergunta da vidraça que ele quebrou quando ele era moleque. Eu acho que é a história que a sua mãe te botou no jiu-jitsu por causa disso, né? Pô, verdade. Como é que foi essa? Eu falei no início, né? Copacabana ali, cara, a galera mais velha exercia uma liderança, a gente dava cascudo, e eu não aceitava, cara. Eu enfrentava. Quando não dava na mão, dava pedrada, dava paulada, e saía correndo, e era tudo... Copacabana era aquilo, anos 60. Aí uma pedrada dessa eu errei, quebrou a vidraça do cabeleireiro da mulher lá, que era do prédio do lado onde eu morava lá. Aí a conta foi para minha mãe pagar, cara. Aí meu pai chegou do trabalho, desceu comigo, nós fomos lá para o Luxor Hotel na Avenida Atlântica, tomamos um lanche lá, ele conversando, perguntando o que estava acontecendo. Eu expliquei, cara, eu vou ficar trancado em casa, pô, tem que enfrentar esses caras. Foi aí que esse amigo do meu pai me indicou para ir lá para o Hélio Bijo, por causa de uma pedrada e bolinha de guri, essas confusões de guri que, pô, eu era hiperativo. Inclusive, a origem do meu apelido... Ah, isso que eu ia te perguntar. De onde veio Pinduca? Pinduca, cara, era um personagem de revista História em Quadrinho, um garoto hiperativo dos anos 60. Se você for pesquisar, você vai encontrar a minha igualdade com o Pinduca era comportamental.
não era física. E tinha um comportamento parecido com as histórias de quadrinhos do Pinduca. Aí a garotada me apelidou de Pinduca, bicho, que eu dava pedrada, dava paulada, fazia o arco da velha. Eu não ia para casa chorando. Se eu fosse para casa chorando, minha mãe me batia também, cara. Eu ia apanhar em casa e na rua. Então eu tive que me virar. E o jiu-jitsu me ajudou muito como agente transformador. Né? Então o jiu-jitsu me transformou e hoje, eu como mestre, com toda essa experiência, eu atuo essa transformação em cima das pessoas necessitadas. Os tempos mudaram, o mundo mudou, mas a necessidade de você se readaptar ao mundo é a mesma, né? Só com outros valores. Né? Sem dúvida. Mestre, como é que você que acompanhou todas essas gerações do desenvolvimento do jiu-jitsu, como é que você vê os caminhos da modalidade hoje, assim, né? Como é que você vê, em termos de regra mesmo, o jiu-jitsu comparado com os tempos lá da geração, né, do Porto do Libório, do Amauri, o jiu-jitsu hoje, como é que você vê essa evolução toda? Bom, o jiu-jitsu mudou muito, né, cara? Na minha época, era um jiu-jitsu. Vi uma luta do Sérgio Willis, do Tony de Fado, do Hollis, do Elson, minha. Eram lutas para frente, né? Que você começava em pé, e tinha jogo em pé. Você utilizava os recursos do judô. Você derrubava, você passava a guarda, você raspava. O dinamismo era muito intenso, né? Hoje eu vejo no jiu-jitsu uma variedade de posições muito grande, mas não tanto eficazes. A eficácia dessas posições, eu acho que está aquém das posições clássicas que o Hélio Gracie tanto falava, né? Hoje em dia, você vê o Roger lutando, o Roger Gracie. O Roger Gracie, ele faz aquele feijão com arroz ali, aquele jogo. Você vai ver, ele pega no estrangulamento, ele pega no americano, ele pega no armlock, ele pega pelas costas. Então, são posições clássicas do jiu-jitsu. Hoje tem muita movimentação, muito zoom, dois caem para o lado, o chão na mesma hora, é muita rotatividade, mas pouca eficácia. Então, as finalizações que deveriam ser a parte forte do jiu-jitsu, mesma coisa você vê jogo de futebol sem gol, você vê luta de jiu-jitsu sem finalização. Então, as finalizações estão um pouco esquecidas em função até da criação dessa vantagem, que eu até hoje eu não entendo direito. Porque a vantagem foi colocada na hierarquia da pontuação como uma pontuação mínima. Então, na minha época, você lutava por finalização e por pontuação. Hoje você luta por finalização, pontuação e vantagem. Então, a vantagem nada mais é do que uma posição incompleta. Leva uma vantagem. Então, hoje, os lutadores lutam por vantagem. E o ponto é a consequência. E a finalização fica mais distante. É assim que eu vejo. Então, eu acho que na minha época, a época mais romântica, você vê um Rickson, aquela luta do Rickson com o Rigan, foi uma luta espetacular. Dificilmente você vê uma luta no nível técnico, uma intensidade como aquela, entendeu? Então, a minha visão é essa. Eu não estou mais afeiçoado a campeonato. Hoje, meu jiu-jitsu é voltado para um trabalho mais pessoal, um trabalho mais formador de personalidade, voltado para um agente transformador de pessoas que necessitam de melhorar a sua capacidade emocional nos dias de hoje, entendeu? O meu jiu-jitsu está mais voltado para isso. Não estou muito chegado a campeonato mais não. Agora, Pinduca, essa questão é uma questão que eu vejo também muito o pessoal old school, né? O pessoal não tão da primeira geração falando com relação às graduações, né? Existem muitos questionamentos hoje em dia, parece aí, vira e mexe, faixa coral,
né, o vermelho e branco e tal. Como é que você vê isso? Eu acho que o Carson me falou que a eficiência da faixa preta vai até o 6º grau. Então, até o 6º grau, você chega no máximo da sua eficiência. Essa faixa vermelha e preta, vermelha e branca, vermelha, isso são honrarias, né? Honrarias de conceituação em função da dedicação ao jiu-jitsu, da sua contribuição para o crescimento da arte marcial. Então, são faixas de honraria. E mexe muito com o ego das pessoas, né? As pessoas querem ser mestre, grande mestre, nada mais são do que honrarias. Então, é dessa forma que eu vejo. A faixa preta, que é o 6º grau, que é o máximo de eficiência. E essas outras faixas são premiações pela continuidade que você exerce na arte marcial, pela sua contribuição, pela sua melhora dentro da arte suave. Assim que eu vejo. Mestre, falando em honraria, né, o seu oponente acabou virando aí um respeitado, um cara respeitado mundialmente no MMA, que é o Marco Ruas, né? Os brasileiros reclamam muito que ele não está no Hall da Fama do UFC, né? Que é um cara que foi o primeiro a trazer a mistura de estilos, né? Foi um cara que trouxe realmente, você vê o UFC 7, ele ganhou mostrando um pouco de tudo, até na sua luta, né? Na luta com você, ele já mostrava, como você mesmo falou, ele tinha uma guarda, né? Então, quer dizer, isso em 84, e ele não está no Hall da Fama. Você, Fernando Pinduca, que foi o oponente dele, você acha que o Marco Rua deveria estar no Hall da Fama do UFC? Acho, sem dúvida. Ele, quando acabou aquela luta, eu, pela idade que eu tinha, 32 para 33 anos, ele com 22 para 23, ele tinha um caminho a percorrer, eu tinha outro. Então, eu não tinha perspectiva nenhuma. E só foi rolar a grana em 94, quando o Royce se apresentou, o Ultimate foi criado pelo Rory e tal. Então, ali que começou realmente a parte profissional do MMA, né? Foi criado o MMA, a parte profissional do Vale Tudo. Então, o Marco Rua, por ser mais jovem que eu, ele tinha um caminho todo pela frente. Tanto que ele foi o campeão com grande mérito. Eu torci para ele. Não tenho nada contra o Marco Rua, pelo contrário. Então, eu até admiro ele. Então, ele teve um caminho de lutador e eu fui fazer um caminho de professor. Eu fui para a universidade, eu fui estudar, eu fui recolocar o jiu-jitsu dentro de uma função educativa, eu fui pesquisar novos caminhos para o jiu-jitsu, como eu poderia me reinventar dentro do jiu-jitsu e poderia contribuir para a melhoria das pessoas utilizando o jiu-jitsu, entendeu? Ele não, ele foi ser um combatente, foi ser um vencedor. Eu acho que ele interrompeu cedo. Quando ele ganhou o Ultimate Fight 7, ele tinha que partir para o 8, para o 9, não sei o que aconteceu, se ele se machucou, não tenho assim, um conhecimento sobre o que aconteceu depois que ele se tornou campeão. Mas eu acho que ele tem lugar no Hall da Fama. Todo campeão, todo cara que foi um vencedor tem o seu lugar ali na galeria de troféus. Sim. Agora, mestre, você chegou, inclusive, né, se eu não me engano, você chegou próximo aí de fazer um seminário com ele e com o Hugo Duarte, que acabou sendo um grande rival também da luta livre posteriormente, mas ambos acabaram não ocorrendo? Como é que foram essas duas? O Hugo Duarte eu fiz lá na KS. É verdade, com o Hugo você chegou a fazer. Mas como é que foi esse com Ruas? De quem partiu o convite? Foi o convite do Marco Donato. Eu estava com o Marco Donato, a gente estava elaborando esse off-road, né? E ele falou, poxa, eu queria convidar o Marco para fazer um seminário contigo, você toparia? Eu não tem problema nenhum, cara. Inclusive, eu conversei com ele por telefone. Ele prontamente atendeu, foi um cara muito educado, batemos um breve papo, e ele entendeu que poderia sair seminário, só que ele teve um problema particular, familiar dele.
eu não sei qual foi. O patronato passou, ele está com problema, não vai poder vir ao Rio. E adiaram a data, acabou não acontecendo, e ele não veio, não deu. Mas aí o Hugo Duarte entrou na jogada e viu que eu tinha dado essa abertura de ter um seminário com o Marco Rui, e perguntou: você queria fazer um seminário comigo? Eu falei: faço. Aí fizemos um seminário lá na KS, foi espetacular, cara. Eu não tenho inimigo nenhum, acho que não tenho, né? Nenhuma arte marcial. Sou amigo do pessoal do Karatê, o Paulo Góes era meu amigo pessoal, o Hugo Arrigoni foi meu colega de turma, o Flávio Costa, o Eduardo Santos, lá da KF do Karatê, Paulo Show, todo esse pessoal do Karatê, muito meu amigo. Já fiz seminário com o pessoal do Karatê da KF também, já fiz seminário com o pessoal do Aikido também, e o pessoal do Judô, cara, da Gama Filho todo, o próprio Virgílio, Sansão, Oswaldo Simões, cara, tive agora com ele no curso aí de defesa pessoal, Eurico Versari, todo aquele pessoal da Gama Filho, do Judô também. Então, eu acredito que a fonte energética do jiu-jitsu, acoplada a essas outras artes marciais, cara, isso aí é um vigor fantástico de aprendizado. Então, o jiu-jitsu ele é um todo, e as outras artes marciais são parte do todo. Você ter contato com esses caras, ter possibilidade de estar junto desses caras, estudando junto com eles as suas capacitações, as suas formas de entender arte marcial, as suas regras, os seus conceitos. Isso é sensacional, cara. Eu estou aberto, amigo de todos eles aí. E você não para, né, Pinduca? Agora você está com esse projeto aí, Jiu-Jitsu Off-Road, eu já vi, pô, você, o Donato, né, o Claudinho, o Penha, meus amigos aí, pô, partindo estrada, 6 horas de viagem, pô, continua aí na atividade forte, né? O projeto Jiu-Jitsu Off-Road é um projeto muito interessante, que você leva a capacitação do jiu-jitsu raiz para o interior, as cidades do interior. Então, você conhece o professor, a origem do professor daquela cidade, você conhece a parte gastronômica daquela cidade, a parte cultural daquela cidade, como ele aprendeu o jiu-jitsu, quem ensinou o jiu-jitsu para ele. Então, uma série de informações, cara, que você leva e recebe também. Então, cada cidade dessa tem uma faculdade, e eles têm educação física. Eu posso, através de palestras, levar os conhecimentos, os benefícios do jiu-jitsu, na parte educativa, na parte funcional, na parte estrutural, na parte física, na parte orgânica, tudo que o jiu-jitsu tem de benefício, na parte alimentar. Nós trocamos ideias, fazendo palestras, os alunos se interessam. Então, os 2 off-road que tiveram, Santo Antônio de Pádua, interior do Rio de Janeiro, e Manhuaçu e Santa Margarida, interior de Minas, foram possibilidades de você conhecer lugares longínquos, onde tem jiu-jitsu, como começou, como o jiu-jitsu chegou lá, como esses mestres, esses professores aprenderam o jiu-jitsu em lugares tão longínquos, e o que eles fazem para que a sua população, o povo local, usufrua do jiu-jitsu e tenha benefícios com isso. Então, é uma fonte cruzada de informações muito grande, tanto de quem leva e quem traz também. Nós aprendemos também muito com esse pessoal. Foi muito importante e vamos agora tentar fazer outros lugares aí. Mestre, para a gente terminar, eu queria que você falasse, né? A gente teve nós que sempre tivemos aí poder público, né? Você nessa sua batalha aí conseguiu com a Gama Filho levar o jiu-jitsu para as universidades, mas dificilmente a gente tinha algum espaço destinado ao jiu-jitsu pelo poder público e a gente conseguiu em 1 ano, né? 2 espaços muito marcantes. E eu vi a sua emoção, eu tive a sorte aí de ver de perto a sua emoção nesses 2 projetos. Um
foi a estátua de Carson Gracie, né, em agosto de 2019, e um ano depois, agora em agosto de 2020, né, a Calçada da Fama do Jiu-Jitsu, feita pelo Marcelo Ará, onde você tinha a sua placa, merecidíssima, por sinal, lá, né, e mais 69 aí, grandes nomes, inclusive o seu mestre Carson Gracie. Como é que foi a emoção de ver o poder público finalmente reconhecendo o trabalho de vocês, do seu mestre Carson Gracie? Eu acho que é uma visão muito bem-vinda, né? Porque isso valoriza o esforço das pessoas que fazem da arte marcial uma possibilidade de alavancar uma vida melhor para as pessoas. A arte marcial, ela só traz benefício. Tanto o grande mestre Carson Gracie, que formou inúmeros campeões, inúmeros professores, que hoje sobrevivem e vivem do jiu-jitsu. E essa calçada da fama, que em termos de reconhecimento dessas pessoas que foram agraciadas, e fizeram muito em prol da evolução dessas artes marciais. Cada arte marcial dessa tem o seu valor em função de melhorar o ser humano, melhorar a capacitação de cada pessoa. Você imagina um garoto hoje, com 11, 12, 13 anos, que vive nesse mundo enclausurado em casa, não só pela pandemia, mas pela escravização do celular, do computador, que fica comendo pastel com Coca-Cola em casa, obeso, daqui a pouco é um adolescente com diabetes, com doenças pré-existentes. Por quê? Porque não tem mais ainda a vivência de rua, as brincadeiras de rua acabaram. Na minha época, nós tínhamos polícia e ladrão, pique-bandeira, subir em árvore, pular corda, jogar futebol, entrar no mar, pegar onda, jogar pelada, frescobol, soltar pipa, jogar bolinha de gude. Não existe mais isso. Então, hoje é tudo computador, mídia, videogame, celular, videogame, Coca-Cola, sanduíche, e só vejo criança obesa. Então, as academias, não só de jiu-jitsu, mas de todas as outras artes marciais, estão aí abertas com a capacitação desses professores, com a possibilidade de se tornarem agentes transformadores dessas crianças, desses adolescentes. Para quê? Para promover saúde, confiança, força mental, para que eles possam se tornar homens produtivos, cara. Porque a arte marcial, ela tem uma fundamentação educacional, sim, como eu comprovei lá na Universidade da Matilde, batendo de frente com aqueles reitores que estavam duvidosos de ter dentro do seu currículo o jiu-jitsu, por pertencer a uma arte marcial que estava em confronto com a luta livre, com briga de rua. Não é nada disso. Hoje está tudo profissionalizado, todos os atletas são profissionais, está aí o MMA, está o jiu-jitsu também dando dinheiro, os professores com os seus estabelecimentos, as suas academias, ávidos em receber esses jovens, esses alunos promissores para se tornarem adultos com saúde e promissores em suas vidas pessoais. E é assim que eu vejo o futuro. Maravilha, mestre. Porra, uma aula aí, foi, resenha espetacular, 1h43. Muito obrigado aí pela sua participação. Agradecer o seu aluno aí, o Fernando, que, foi essencial aí para a gente fazer a transmissão. E, prazer enorme aí estar com o senhor. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar conversando com você, respondendo essas perguntas, respondendo aí os nossos espectadores e proporcionando alguma coisa de bom que possa acrescentar aí na visão dessas pessoas que venham acreditar
uma arte marcial, seja ela qual for, como um caminho futurista de saúde e uma vida melhor para todos nós. É isso, mestre. Muito obrigado. Pô, boa noite para você aí. Boa noite a todos. Semana que vem a gente vai ter de volta aí o mestre Hélio Fada, que a gente teve um problema de transmissão. Hélio Fada? Hélio Fada foi meu colega na Gama Filho de turma. Olha que legal, rapaz. Ele é filho, você sabe, né? Ele é filho do Fada. Ele é filho do Humberto Fada, né? Que é o irmão do Oswaldo Fada, e é em homenagem ao Hélio Gracie. Muita gente diz, havia uma rivalidade, os caras se odiavam. Você vê que não é verdade. Não. O nome do cara foi dado exatamente em homenagem ao Hélio Gracie. Hoje ele é um grande mestre, um cara que tem uma importância muito grande aí na difusão do jiu-jitsu. Manda um grande abraço para ele aí. É isso, pô. Obrigado, mestre. Terça que vem estamos juntos, 19 horas com Hélio Fada. Abraço grande, mestre Pinot. Valeu.